Verdade silenciosa. Egoísmo. A semente do fim. Se esse vídeo te tocar de alguma forma, já se inscreve, deixa o like e compartilha. Porque tem gente precisando ouvir o que o silêncio grita, mas ninguém tem coragem de dizer. A origem do egoísmo. Quando o amor próprio se perde no espelho, o egoísmo não nasce gritando. Ele sussurra. No começo parece autocuidado. Parece eu mereço. Parece proteção. Mas se não tem limite, ele se transforma. O que era um escudo vira uma prisão dourada. O que era amor próprio vira culto ao próprio reflexo. Existem fases silenciosas do egoísmo. A primeira é a da negação. Não tô fazendo mal a ninguém, só tô pensando em mim. Mas o problema do egoísmo não é pensar em si. É esquecer que o outro também sente. Que o mundo não gira em torno da nossa dor, do nosso desejo, da nossa pressa. Depois vem a fase da justificativa. Ninguém nunca fez por mim. Então por que eu faria pelos outros? E aí começa a guerra fria dos corações. Cada um por si. Todos armados, todos sozinhos. A empatia vira fraqueza. A generosidade vira moeda. E a bondade, moeda falsa. O egoísmo pode se vestir de muitas roupas. Às vezes vem como a mãe que sufoca os filhos em nome do amor. Às vezes como o amigo que só aparece quando precisa. Como o parceiro que cobra tudo, mas não entrega nada. Como o profissional que pisa em todo mundo para subir. E como o político que promete o céu e entrega o inferno. Desde que ele esteja seguro na cobertura. Ele é sorrateiro. Um vírus que se adapta. Mas que no fim tem sempre o mesmo sintoma. Solidão. Porque o egoísta pode até ter companhia, mas nunca tem presença. Pode ter tudo, mas vive com medo de perder. Porque no fundo ele sabe. Construiu o castelo em cima dos outros, mas os alicerces estão podres. As faces do egoísmo, disfarces, feridas e correntes invisíveis. Nem todo egoísmo é barulhento. Tem aquele que se esconde no silêncio. No tô cansado demais para ouvir. No não tenho tempo para isso agora. Não me respeita, mas não me peça para entender. É o egoísmo do afeto raso, do cuidado que só vai até onde não incomoda. Existem formas sutis de egoísmo que a gente aprende a normalizar. Tipo quando a pessoa só procura quando tá mal, mas desaparece quando você precisa. Quando alguém exige paciência, mas vive impaciente com os outros. Quando só se abre para falar, mas nunca para ouvir. Parece pequeno, mas é nesse pequeno que mora o veneno. Tem também o egoísmo emocional, aquele que exige amor, atenção, compreensão, mas nunca retribui. Gente que cobra presença, mas vive ausente. Gente que se coloca como prioridade até quando o outro tá caindo aos pedaços. E aí vem o peso. Você sofre, mas ainda precisa pedir desculpa por sofrer. E pior ainda é quando o egoísmo vira estilo de vida. Aqueles que constroem narrativas onde sempre são vítimas, mesmo quando pisam em todo mundo. Manipulam, distorcem e no final fazem você se sentir culpado por ter se doado demais, por ter amado demais, por ter sido humano demais. O egoísmo não só machuca, ele adoece. Adoece relações, famílias, amizades. Cria abismos entre pessoas que se amavam. Faz com que gestos bonitos virem obrigações. Faz com que o amor vire dívida. E quando você tenta cobrar respeito, o egoísta te chama de ingrato. Pior ainda, o egoísmo é contagioso. Quando você convive demais com quem só pensa em si, você começa a se proteger também. Começa a endurecer, desconfiar, se fechar. E aos poucos o que era defesa vira máscara. E você se pega se tornando aquilo que jurou evitar. O fim do amor não é o ódio, é o egoísmo. As consequências do egoísmo: ruínas silenciosas e cicatrizes invisíveis. O egoísmo, quando cresce sem freio, deixa um rastro que nem o tempo consegue apagar. Ele separa pais e filhos, destrói lares, corta laços que pareciam eternos. E o mais cruel, muitas vezes quem carrega a culpa é quem tentou demais. Quantas vezes o egoísta sai ileso, e quem quebra é o generoso. Quem amava demais se sente insuficiente. Quem ajudou demais se sente usado. Quem cedeu termina vazio. Porque o egoísmo, no fim, não tem gratidão. Ele consome tudo e parte, como se nunca tivesse sido cuidado, amado, respeitado. E isso cria um ciclo doloroso. Pessoas boas começando a se fechar, a desconfiar, a desistir. Porque cansam de doar para quem só sabe sugar. Cansam de remar sozinhas enquanto o outro só reclama do mar. E a pior consequência não é perder uma relação, é perder a fé no outro, no humano, no amor. Na sociedade, o egoísmo vira doença coletiva. É o motorista que fecha o outro porque tem pressa. É o chefe que só vê números e esquece que cada funcionário tem nome, dor e história. É o político que mente para se manter no poder enquanto o povo morre nas filas. É a multidão que vê alguém cair na rua e desvia o olhar, como se fosse paisagem. No mundo, o egoísmo mata.
Mata lentamente, por omissão. Mata com indiferença. Mata porque não sente. E quando a humanidade perde a capacidade de sentir pelo outro, o que resta é só sobrevivência. Fria, automática, vazia. Mas ainda há tempo. Porque o antídoto para o egoísmo não é ser santo. É ser consciente. É lembrar que empatia não enfraquece, fortalece. Que escutar o outro não te diminui, te amplia. Que ceder não é perder, é construir junto. E que amar não é se anular, é somar. Ser generoso num mundo egoísta é revolucionário. É resistência, é coragem. E mesmo quando o mundo parecer surdo, sempre vai ter alguém escutando. Sempre vai ter alguém se curando com a tua verdade. Verdade Silenciosa termina aqui, mas a reflexão continua. Se esse texto tocou seu coração, se inscreve e comenta. O mundo ainda pode mudar. E compartilha com quem precisa acordar para a vida antes que seja tarde. A gente se vê no próximo Silêncio.